Hoje, 11 de 2013, nós teríamos uma reunião do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, hoje e amanhã. O presidente do Parlamento do Mercosul anunciou, na véspera da viagem dos parlamentares, que a reunião foi suspensa. Nem a Argentina, nem o Paraguai iriam comparecer à reunião do Parlamento do Mercosul. Isso dá apenas a ideia das fragilidades em que estamos vivendo nesse bloco. Isso começa na área política, mas se aprofunda muito na área econômica. O Mercado Comum do Sul, o chamado Mercosul, que é um importante bloco formado pela Argentina, pelo Brasil, pelo Uruguai, Paraguai e Venezuela, deveria ser prioridade para o efetivo fortalecimento do comércio exterior regional, sobretudo no momento de crise internacional. E, ao contrário disso, está cada vez mais fragilizado. A apatia do nosso governo em relação às sucessivas barreiras comerciais impostas principalmente pelo governo da presidente Cristina Kirchner é inegável sinal do descaso com esse bloco regional. Esta fragilidade é a medida em números. Em 2012, senador Rubem Figueiredo, e o senhor é do Mato Grosso do Sul, houve uma queda de 15% das exportações brasileiras para o Mercosul. Só no ano passado, uma queda de 15% nas relações comerciais. A ausência de compromisso com o Mercosul por parte da Argentina, principal parceiro comercial do bloco, é uma demonstração cristalina, recorrente, do descaso dos principais integrantes do bloco com o comércio regional sul-americano. De todos os estados brasileiros, 21 apresentaram déficit no intercâmbio com a Argentina. E o pior, claro, foi o nosso, que tem a fatalidade geográfica de estar aí na vizinhança. Só no caso dos calçados brasileiros, as perdas são enormes. Em 2008, auge do comércio de calçados Brasil-Argentina, a corrente de comércio entre os dois países chegou a 2 bilhões 188 milhões de dólares, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, cujo presidente Heitor Klein, tem demonstrado sempre a situação preocupante desse setor, com o risco de mais geração de desemprego. E é o Heitor Klein que nos chama a atenção para estes dados. No ano passado, o comércio desses produtos caiu para 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Mais de 400 milhões de dólares estão deixando de ser comercializados apenas nesse segmento. As perdas também atingem os setores de imóveis e da indústria de alimentos. Caminhões frigoríficos com alimentos perecíveis já tiveram que voltar com perda total da carga, caro senador Rubem Figueiredo. Indústrias do meu estado, produtos perecíveis. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul sentiu o choque do protecionismo argentino. O déficit da balança comercial gaúcha com a Argentina já supera, nesta semana, mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, segundo dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, presidida por Heitor Miller. As barreiras ao comércio persistem e, lamentavelmente, nada está sendo feito. São 750 mil pares de calçados à espera da liberação e centenas de produtos alimentícios retidos na alfândega, muitos, como eu disse, perecíveis. E veja só, ali na alfândega do Rio Grande do Sul, todos sabem que a moda também é um produto perecível, porque passa a estação, ela já não vale mais. O produto cai de preço e porque não tem mais o interesse do comprador. E estamos às vésperas do Natal. Produtos estão aguardando autorização na entrada da Argentina e o comércio está sendo prejudicado. Como se sabe, meu estado faz fronteira com a Argentina e também com o Uruguai, dois importantes parceiros comerciais do Mercosul. O Rio Grande do Sul é o primeiro a sentir as turbulências e o mal-estar quando a relação comercial no Mercosul está abalada. O importante envolvimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com as questões de comércio está, sem dúvida, carente do empenho pelo conjunto do governo brasileiro. Eu sei, já falei muito com o ministro Fernando Pimentel, vejo nele pessoalmente um esforço no sentido de resolver essas barreiras, mas não tem sido suficiente esse esforço pessoal do ministro Fernando Pimentel
para que a Argentina mude a atitude em relação ao Brasil. É preciso uma ação diplomática e comercial estratégica em favor da real ampliação e consolidação do comércio exterior do Brasil, a começar pela vizinhança. Nós temos que trabalhar nesse entendimento. Estamos sendo paternalistas demais e menos defensores do nosso setor industrial ou produtivo. Falta política externa coordenada e estratégica que fortaleça verdadeiramente o comércio regional, sem prejuízos à nossa economia e sem desestímulos aos empresários, comerciantes e empreendedores, mesmo os individuais, que se dedicam diariamente ao comércio internacional, sobretudo aqui na região da América do Sul. Enquanto a novata Aliança do Pacífico, formada por México, Chile, Colômbia e Peru, fortalece o comércio exterior, com mais de 556 bilhões de dólares em exportações só no ano passado, o Brasil amarga prejuízos com o Mercosul sem conseguir o apoio para cumprir a cartilha básica da imperfeita, mas necessária União Aduaneira. No ano passado, como eu disse, as exportações totais do Mercosul foram de apenas 335 bilhões de dólares. A Aliança do Pacífico, uma área de livre comércio que já conseguiu zerar as tarifas de 90% dos produtos de exportação, ganha, diferentemente do Mercosul, a atenção de países desenvolvidos interessados em fechar negócios com a América Latina. Não estou falando de uma área de livre comércio, como é o caso do bem-sucedido da União Europeia. Falo de uma união comercial mais simples, menos complexa, mas que não consegue deslanchar nem gerar crescimento de exportações e importações. As riquezas mínimas esperadas com a manutenção de um bloco do porte do Mercosul estão esquecidas e longe de se transformarem em ganhos econômicos e sociais para os integrantes desse bloco aduaneiro. Lamentavelmente, os rumos do Mercosul estão cada dia mais desanimadores. O governo brasileiro, líder do bloco, não tem conseguido superar as sucessivas frustrações. Duas importantes reuniões de representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que estavam agendadas para hoje, como eu disse, foram canceladas, conforme nota do presidente do Parlamento do Mercosul, Rubén Martínez Huelmo. Sem avanços concretos no campo econômico, faltam decisões políticas fortes, o suficiente para acelerar as negociações com outros parceiros da América do Sul e também da União Europeia. É importante salientar que nos 10 primeiros anos do Mercosul, o Brasil e os demais membros conseguiram produzir um importante crescimento nas trocas comerciais intrabloco, uma expansão de 400% que atraiu, obviamente, a atenção de outros países interessados no Mercosul. As exportações do Brasil para a Argentina, no período de 1990 a 2000, cresceram quase 1000%, segundo a avaliação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Naquele período, o Mercosul estimulou o aumento da escala industrial em alguns setores do Brasil e da Argentina, beneficiando o desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo duráveis. Os rumos da política econômica argentina, entretanto, têm gerado sucessivas instabilidades no Mercosul. Constantes barreiras são não tarifárias impostas aos produtos brasileiros e um ultrapassado regime de licenças prévias estão inflando os números negativos das trocas bilaterais. No ano passado, as nossas exportações para a vizinha Argentina caíram 20,7%, enquanto as importações apresentaram queda de 2,7%. Em 2012, as exportações brasileiras para o Mercosul caíram 15%. Há quem diga que uma zona de livre comércio como a concebida lá nos anos 90, de menor alcance, seria o caminho para minimizar as perdas que o atual modelo do Mercosul tem gerado no Brasil. Mesmo com a valorização do dólar, o que favorece, sim, as nossas exportações, a balança comercial do Brasil segue debilitada. O governo brasileiro fala em um possível acordo com a União Europeia, mas o Brasil e o Uruguai ainda não estão em condições e propostas prontas para conseguir o apoio da Argentina e do Paraguai antes da apresentação dos europeus prevista para o fim deste ano. Enquanto isso, a Argentina está aumentando as compras de produtos chineses. O Brasil acumula pior resultado semestral nos últimos 18 anos.
o déficit já passou dos 3 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano. Por descaso com a área internacional, o Brasil está importando muito mais do que exportando. As vendas externas somaram 114 bilhões e meio de dólares, enquanto as importações superam 117 bilhões e meio de dólares. Isso significa menos empregos, menos comércio e um comércio deprimido, escassez de recursos circulando na economia brasileira. Portanto, passa a hora do governo federal olhar com mais atenção, dar mais prioridade para as questões que estão envolvendo o comércio do Mercosul. Deixar este bloco comercial sem rumo é oficializar a morte prematura dessa união aduaneira e abrir brechas para que as crises econômicas, causadas ou não por problemas climáticos ou financeiros, se instalem de modo recorrente em nosso país, com danos econômicos e sociais que teremos dificuldade em reparar. São essas observações que eu trago na tarde de hoje, senador Rubem Figueiredo, para mostrar realmente que, não só como gaúcho, mas penso que a questão do Mercosul transcende o meu estado. Tem relação com Santa Catarina, com o Paraná, com vários estados brasileiros, o seu estado, Mato Grosso do Sul, e não é possível ficarmos vendo a banda passar e sem reclamar ou sem cobrar providências mais rápidas para evitar um colapso na nossa produção. Já estamos com um déficit comercial expressivo e deixar que ele se amplie é muito ruim para todo o conjunto da economia brasileira. Esse alerta é um benefício para o país, não é um alerta crítico, é um pedido, um apelo, um SOS para o governo na área econômica dar mais atenção, porque não é possível admitir, senador Rubem Figueiredo, que nós olhamos tácita e passivamente que a Argentina substitua o Brasil, que está do seu lado, por produtos chineses. Muito obrigado.